Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo e estamos online. Salve galera do ProEnem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre um assunto muito pesado, muito violento, mas eu sei que é um dos mais aguardados do ano. É a maior tragédia da nossa espécie. Hoje nós começamos a falar sobre Segunda Guerra Mundial. E se é para falar de tragédia, tem que começar com o capeta, né galera? Vamos falar sobre o senhor... Peraí, que não tá passando aqui, meu diretor. Também não foi não, hein? Agora foi. Olha lá, já que eu tô falando do capeta, galera, Adolf Hitler, desde que chegou ao poder em 1900 e... Puta, agora que não vai passar mesmo. Desde que chegou no poder, passando, em 1934, ele promete a guerra. Ah, qual é, professor? Ele não estava disfarçando, dizendo que queria guerra contra o comunismo? Exatamente isso. Isso tinha nome, galera. Chamava-se espaço vital. O nome está dizendo, ó, o que é um espaço vital? Na cabeça de Hitler, a Alemanha só seria grande, poderosa, rica novamente se ela conseguisse certos territórios. E aí, olha que coincidência. Ele está prometendo anexar a Sibéria, a Romênia, o Cáucaso, a Ucrânia. E sabe qual é a grande coincidência de todos esses territórios? Todos eles pertencem à União Soviética, ao país de Stalin, ao comunismo. E isso, galera, é uma estratégia. Não que ele não queira, não que ele não odeie o comunismo, mas vocês vão perceber que Hitler gosta de ser chamado de cordão sanitário. Essa ideia de que a Alemanha é um país no meio do continente que vai barrar o avanço das ideias socialistas. Porque no final das contas, o plano desse cara é outro, beleza? E assim como ele, o imperador japonês Hirohito também está insatisfeito. Esse cara tem o mesmo objetivo de Mussolini e o mesmo objetivo de Hitler. Uma reordenação, uma redivisão de todo o império colonial que está nas mãos da Inglaterra, da França, de Portugal, de Espanha, da Bélgica. Vamos lembrar que o Japão lutou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra e da França e dos Estados Unidos. Inclusive, os japoneses lutaram contra os alemães na China. Mas quando a guerra acabou e se formou a Liga das Nações Unidas, o expansionismo japonês no Pacífico não interessa ao tio Sam, não interessa aos Estados Unidos da América, que é grande Big Brother da Inglaterra. E a Inglaterra começa a fazer sanções econômicas ao Japão, começa a não reconhecer as suas reivindicações expansionistas na China e no Pacífico, e dessa maneira o Japão abandona a Liga das Nações Unidas em 1933. Como quem diz, quando vocês quiseram fazer expansionismo, ninguém criticou. Agora que eu estou fazendo meu expansionismo, aí eu sou uma nação não querida, não ferra, ó, arigatô, beleza? E foi embora, mano. Ou seja,
A Alemanha fala para Hitler, tô contigo. Esses caras querem o mundo inteiro para eles. Se precisar de um apoio, fecha comigo. Tá no cara. E assim, ó, Alemanha e Japão começaram a ficar amiguinhos. Hitler mandou até fazer um novo Mein Kampf, retirando todo um parágrafo que ele chamava os japoneses de macacos. Bom, aqui está o Hirohito na véspera da guerra, aqui o senhor ministro da guerra Shogun Tojo. Nós temos aqui algumas imagens da Força Aérea do grande motor Mitsubishi japonês. E aqui, pessoal, um mapa importante, ó, porque aqui é todo o Império Japonês. O Japão não é só isso aqui. Ele é toda a Manchúria, toda a Coreia, toda a região das Filipinas, toda a Península Indochinesa, Indonésia, Filipinas. Ou seja, tá de frente para o Havaí, tá de frente para a Califórnia, tá de frente para os Estados Unidos. E quem é o terceiro e o lado mais fraco dessa galera que quer uma nova ordem mundial? Benito Mussolini, o pai do fascismo, o cara que começou essa formação de um regime totalitário e que também fala, olha, a Itália também lutou ao lado da França, também lutou ao lado da Inglaterra e assim como o Japão também foi traída por esses países, porque prometeram o território para a Itália e não foi dado. Então eu não falo mais com eles. Também sai da Liga das Nações Unidas e também defende um expansionismo. Ou seja, pessoal, se nós temos três potências reclamando de posses territoriais, é porque o mundo se encaminhava a passos largos para o colapso total, ou seja, para uma grande guerra mundial. Os três vão fazer uma grande, isso aqui é o expansionismo italiano, anexaram a Etiópia, vou te falar, ainda perderam algumas batalhas para a Etiópia, anexaram a Albânia, já com a ajuda de tropas alemãs, mas o mais interessante é pensar que 3 anos antes da guerra, os 3 grandes líderes, Hirohito, não é esse cara aqui, mas é o representante japonês, Hirohito é esse, Hitler e Mussolini fizeram um acordo internacional chamado Pacto Anticominter, Pacto Anticomunismo. Os 3 falaram, vamos combater o comunismo no mundo inteiro. Vamos caçar os comunistas, combater as ideologias. Como? Ninguém falou. Onde? Também ninguém sabe. Mas os 3 estão lá defendendo uma bandeira para combater o comunismo. Isso é malandragem. Porque a grande parada é que Hitler quer convencer o Ocidente, quando eu falo Ocidente, eu estou falando de Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, Estados Unidos, de que a guerra desses caras não é contra eles. Não é contra o Ocidente. A guerra desses caras é contra a União Soviética. É isso que Hitler quer que eles acreditem. Em 1936, Hitler já dá um primeiro passo para reunificar a Alemanha e começa a convencer principalmente a Inglaterra de que não era mais necessário manter tropas francesas dentro do território alemão, o que já é uma parte do Tratado de Versalhes que se acaba. E agora os franceses se retiram. Daladier, presidente da França, não está lá muito feliz, mas entende o seguinte, se isso aqui for necessário para combater a União Soviética, que seja. E aí você percebe uma coisa, para o Ocidente, a grande ameaça não é o nazismo, é o comunismo. E mal eles sabiam aonde se podia desaguar. Bom, reunificada a Alemanha, Hitler resolve dar mais um passo. E aí eu quero que vocês fiquem ligados nessa palavra aqui, ó, chamada, eu acho que está mais para trás, peraí. Aqui, ó, Anschluss. É a mesma ideia lá na Primeira Guerra Mundial de pan-germanismo. A união de todos os povos de origem germânica, todo mundo que fala alemão, sob a liderança da Alemanha. E aí Hitler vai ser até democrático. Ele perguntou para a Áustria, terra onde eu nasci, você quer fazer parte do Terceiro Reich? Os austríacos escutaram assim, Áustria, lugar onde eu nasci, você quer fazer parte de um país com PIB crescente, que sediou as Olimpíadas, que reduziu o desemprego para ao menos de 1%, que é rico, poderoso? Já. E aí, com grande maioria, o plebiscito disse sim. E aí a Alemanha, em 1938, dá mais um passo e anexa a Áustria. Olha o tamanho da Alemanha. E ninguém está falando nada.
Porque Hitler está se mobilizando porque ele vai acabar com os comunistas. E aí, já que ninguém falou nada, ele de repente começa a falar sobre os povos germânicos que moram na Tchecoslováquia, sobre o Anschluss, sobre como é injusto a Tchecoslováquia não fazer parte da Alemanha, principalmente os Sudetos. E já que ninguém está falando nada, ele vai colocar 150 mil soldados ao redor da Tchecoslováquia. Se ele anexa, meu irmão, olha o tamanho que a Alemanha fica. Pô, peraí. Há 20 anos atrás, os caras estavam sendo punidos pela Primeira Guerra Mundial, culpados, responsabilizados, e agora ele vai brincar de war? Então, Daladier, presidente da França, beleza, vai ligar para Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra. Os dois estão preocupados, especialmente Daladier. Ele fala, Chamberlain, se Hitler é nessa Tchecoslováquia, oficialmente a Alemanha fica muito maior do que a França e oficialmente com um potencial militar maior ainda. Ou seja, será que vale a pena a gente deixar Hitler fazer o que ele quer? E aí Chamberlain falou assim, no, take it easy, my brother, vou falar com Hitler. E aí fala assim, olha Hitler, vamos nos encontrar, irmão, porque, pô, não invade a Tchecoslováquia ainda não, vamos trocar uma ideia, eu tenho uma proposta para te fazer. Hitler falou assim, beleza, nós estamos em 1938, tá? Um ano antes da guerra. E Hitler fala, não, mas se tu quer conversar, tu que vem pra cá, pô, eu não tenho nada pra falar contigo. Já mandou assim. Ou seja, já não é um cara que parece, né, tá muito tranquilo, ou com muito medo. E aí o Chamberlain falou, eita, peraí, Hitler, mas também eu não vou pra Berlim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar o meio do caminho? Vamos nos encontrar em Munique? Tu sai de Berlim, eu saio de Londres, passo em Paris, pego o meu brother e a gente vai para Munique. Hitler falou, não, beleza, dentro da Alemanha não tem problema, mas já que você vai encontrar o seu best, eu vou levar meu best também. Ou seja, Mussolini também também vai marcar ponto nesse encontro. E os quatro se reúnem em Munique, na Conferência de Munique. Olha essa foto que engraçada. Aqui é o genro do Mussolini, Mussolini e Hitler, a cara do fascismo, Daladier com o croissant na mão e o Chamberlain, que vai ser, na minha opinião, um dos maiores responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente. Fizeram um acordo muito simples. Disseram, Hitler, você pode invadir a Tchecoslováquia, desde que você prometa pra gente que você vai parar por aí. Hitler falou, se eu invadir a Tchecoslováquia, tá tudo bem? Desde que eu não faça mais nada? Desde que eu não faça mais nada, tá tudo bem. Ele falou, pô, prometo aqui, ó, pela alma dos comunistas, tá ótimo. O Daladier, depois do acordo, foi conversar com o Chamberlain e falou o seguinte, mano, a gente não tem nada pra reafirmar o compromisso dele, a gente não tem nenhuma garantia, o Chamberlain. E o Chamberlain falou, não, deixa comigo, eu vou jantar com Hitler. E aí ao jantar falou, pô Hitler, a gente precisa de algum documento, alguma comprovação de que você está falando a verdade. Hitler falou assim, o que te agradaria? Ele, um documento de mão escrita, né? Ele falou assim, pode deixar. Aí Hitler foi lá, eu, o Führer Adolf Hitler, prometo que só vou invadir a Tchecoslováquia. Assinado Adolf Hitler. E o Chamberlain achou aquilo o máximo. Voltou para a Inglaterra, pousou em Londres, a imprensa estava eufórica, querendo saber quais eram os acordos, o que foi negociado. Ele desceu do avião, já juntou o jornalista e falou, ó, se organiza aí. E mostrou o documento pra galera. E na frente de geral, o senhor Chamberlain disse a seguinte frase, posso dizer a todos, a paz mundial está garantida, a paz está garantida, e todo mundo e todo mundo lá, I love you, Chamberlain, congratulations, very good, nice. E na verdade, meu irmão, esse cara vai ficar para sempre conhecido como o bobão, o trouxa, porque ele falou mesmo, a paz mundial está garantida. Sabe qual é a grande parada? Além de ninguém ter perguntado para a Tchecoslováquia o que ela pensava, e a Alemanha já ficou imensa, e o percentual de germânicos era inferior ao de eslavos, então assim, não é uma anexação justa, mas o Chamberlain acreditava de verdade, no fundo da cabeça dele, da arrogância dele, que ele poderia provocar uma guerra da Alemanha contra a União Soviética,
que ele poderia provocar uma guerra do nazismo contra o comunismo. Ou seja, Hitler, o doidão, o malucão, iria fazer o serviço sujo que Inglaterra e França não têm coragem de fazer. E aí foi o grande erro dele. O Acordo de Munique foi assinado em setembro de 1938, exatamente um ano antes de Hitler fazer o seu próximo passo. Hitler, irmão, ele quer a Polônia por vários motivos. Primeiro, a Polônia só nasce pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Segundo, a Polônia roubou todo esse território da Alemanha, chamado Corredor Polonês, para ter acesso ao mar. Terceiro, a Polônia pegou o Corredor Polonês e o porto alemão de Danzig. E, por fim, a Polônia é, nesse momento da Europa, o país com maior quantidade de população judaica. Você sabe que Hitler é antissemita. Então é óbvio que Hitler não vai perdoar a Polônia. Mas se ele invadir a Polônia, ele quebra o Acordo de Munique. E imediatamente vai haver uma guerra com Inglaterra e França. Ou seja, Hitler tem a faca e o queijo na mão. Ele se prepara por um ano e quando ele decide invadir a Polônia, ele manda um ministro lá para a União Soviética. Esse cara aqui, ó, chamado Ribbentrop, ministro alemão, que vai conversar com o ministro Molotov, soviético. Um ministro conservador do parlamento inglês chegou para Chamberlain e falou assim: Chamberlain, a sua política de apaziguamento acabou de falhar. Pergunta a todos os senhores desta casa, o que faz um ministro nazista em território comunista? Que acordo é esse que eles estão fazendo de carvão e ferro? Isso é mentira. O que eles estão fazendo é algum acordo de guerra. E qualquer acordo que seja, será contra nós. É verdade. O Churchill estava certo. O que aconteceu foi o seguinte: por trás dessa visita do Ribbentrop e Molotov, quem conversava era Hitler e Stalin. E Hitler dizia: olha só, Stalin, eu vou invadir a Polônia. E quando eu invadir a Polônia, França e Inglaterra vão me atacar. Eu não quero ficar dividindo minhas tropas em duas frentes, como aconteceu na Primeira Guerra. Eu quero focar somente na França e na Inglaterra. Vamos fazer ali um acordo de não agressão? No momento que eu entrar em guerra, você me promete que não vai fazer nada e eu não faço nada contigo? E Stalin falou assim: olha, Hitler, o que você e o Ocidente e os porcos capitalistas vão fazer, a mim pouco importa. Agora tem uma questão que é o seguinte: você me ameaça há 20 anos, irmão. Eu não posso deixar você simplesmente chegar aqui e vir na minha fronteira, pô. Tu quer invadir a Polônia? Beleza. Quer ficar a capital Varsóvia? Beleza. Mas vamos dividir isso aqui ao meio. Tu fica com a parte ocidental, eu fico com a parte oriental e a capital e a cidade de Minsk. E assim eu avanço minhas tropas porque eu não confio em você. E foi assim que nasceu o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. É como se Stalin e Hitler dessem as mãos, mas cada um com um punhal para trás. Não se gostam, não são amigos, mas convenientemente, não saiu. Nesse momento, não se atacarem é melhor para ambas as partes. Ou seja, o sincero ódio que Hitler tinha pelo comunismo é menor do que ele sente por Inglaterra e França. E Churchill falou isso. Sabe, um jovem americano que fez doutorado em Cambridge e que também afirmou a mesma coisa, que a política do Chamberlain era uma política fracassada? John Kennedy. Então existiam vozes. O Churchill falou: olha, quem humilhou a Alemanha, quem condenou a Alemanha à miséria, à fome, não foi a União Soviética, não foram os comunistas, fomos nós. Então, se Hitler quer a guerra contra alguém, não é contra eles, é contra nós. Irremediavelmente, o senhor Winston Churchill estava certo. Então, no dia 1º de setembro de 1939, sob o comando do general Guderian, esse cara é um dos maiores generais da história. Pouco se fala sobre ele por um motivo óbvio, o cara é nazista, né? Mas, tirando a perversão ideológica desse cara, foi um general brilhante. E é ele que vai mostrar na Polônia como é que funciona a Blitzkrieg.
os ataques relâmpagos. O exército alemão é um exército, sobretudo, motorizado, com a divisão Panzer e o poderosíssimo tanque de guerra chamado Tiger, e a divisão Luftwaffe, com a aviação aérea, com os famosos bombardeiros Stukas, que cortavam os céus gritando, com um barulho muito alto. Dali, meu irmão. Bombas e bombas e bombas. Cara, a Polônia, ela não tinha a menor chance. Para você ter uma ideia, o Guderian olhou no binóculo e ele viu que a cavalaria polonesa ainda era cavalo. Enquanto os alemães, além da divisão Panzer dos tanques de guerra, tinha todo tipo de blindado, tinha até moto, sem sacanagem, moto Mercedes, com aquela garupa acoplada ao lado, com ponto .30. Então os malucos vinham... E blindado, e tanque de guerra, e os caras... O Guderian passou por cima dos cavalos. Cara, em 13 dias, Varsóvia capitulou e o Winston Churchill no parlamento, o maior frasista da história, vai dizer: nesta noite, as luzes da Europa se apagaram mais uma vez. Ou seja, no dia 1º de setembro de 1939, é o início da Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, cara, desde o início, desde da primeira semana de guerra, nós já temos a construção da primeira página desse que foi o maior crime da Segunda Guerra Mundial, chamado Holocausto, um extermínio de 6 milhões de judeus. O primeiro experimento acontece no chamado gueto de Varsóvia. Hitler colocou um muro ao redor de uma parte da cidade de Varsóvia e colocou lá dentro todos os judeus da capital. E aí cortou a água, cortou a luz e, sobretudo, cortou comida, para deixar que os habitantes dentro do gueto de Varsóvia definhassem de fome. O gueto, que é brilhantemente demonstrado nesse filmaço chamado Pianista, ele demonstrou para os nazistas que talvez o maior plano de Hitler custava caro, que é o extermínio de toda uma população. O que eu falo para vocês é o seguinte: o plano de Hitler na Polônia não era de anexação, era de aniquilação. E eu não estou brincando. Era matar toda a população adulta, toda a população judia, escravizar os adultos poloneses e roubar as crianças. E transformar a Polônia numa porra de um estacionamento alemão. Enquanto isso vai custar a morte de milhões e milhões e milhões de judeus. Existia mais ou menos na Polônia uma população de 10 milhões de judeus. Todo dia a SS entrava no gueto de Varsóvia, colocava 15 pessoas de joelho e, pum, fuzilava com tiro na nuca. Só que uma bala custa um marco. Se eu for colocar uma bala na cabeça de cada judeu, são 10 milhões de marcos. Então a morte custa caro. E é por isso que Hitler deu a esse senhor, que fatalmente está torrando na chapa do inferno, chamado Himmler, o projeto de acelerar a morte e baratear o valor. E foi assim que Himmler vai começar a concentrar a população capturada na Polônia, de judeus, nesses campos, que vão acabar ganhando o simples nome de campos de concentração. Eram 5, os 3 mais importantes na Polônia, e o mais assustador de todos e mais mortal de todos, de Auschwitz. Isso aqui são campos de prisioneiros, principalmente para russos. É uma outra história. Aqui são os campos de concentração. Auschwitz era o final de uma estação de trem. E era uma estação de manutenção, com forno, com solda, com equipamento pesado, que era para fazer modificações no maquinário ferroviário. Na cabeça doentia de Himmler, aquilo tudo era uma maneira fordista de se produzir a morte. Então chegavam os vagões abarrotados de judeus, ali na saída já fazia a separação, primeiro os idosos mulheres, idosos, separavam nesses alojamentos, colocavam os idosos aglomerados como se fosse isso, enfim. E eram os primeiros a morrer. Por quê? Porque ele bastava parar de alimentar por 3, 4 dias e o idoso não aguenta e morre. As crianças são separadas, mais de 250 mil também vão morrer, criança.
E homens e mulheres adultos e saudáveis eram escravizados e já começava ali a tortura, já começava ali a inanição, a falta de comida, os abusos, o fuzilamento, até que se chega à câmara de gás. A câmara de gás foi a primeira maneira a se organizar a morte. Só que o primeiro gás utilizado não era tão mortal assim. Então as pessoas, os judeus ficavam tipo 100 pessoas morrendo por horas, asfixiadas. E aí quando tiravam os corpos, alguns voltavam a viver. E aí os nazistas terminavam o serviço com faca. E aí esses experimentos foram sendo realizados até que eles conseguiram chegar no Zyklon B. E aí, mano, aí é o auge da mortalidade mesmo. Porque o Zyklon B matava em 5 minutos. Então você pegava 50 judeus, colocava numa câmara de gás, 5, 10 minutos tirava todos os mortos, mais 50. E aí começa a ter um outro problema. Qual outro problema? A quantidade de cadáveres. Primeiro se enterrava, começou a criar um problema sanitário sem precedentes, e aí começou a se queimar os cadáveres, começaram a cortar os corpos para literalmente derreter e pulverizar. Então, é o início de uma invasão e a Polônia foi o primeiro país a ser invadido, vai ser o último a ser libertado. Então, quer dizer, é o país que mais vai sofrer e por mais mortes que tenham acontecido na China e na União Soviética, percentualmente a Polônia perdeu metade da população. É bizarro, é surreal mesmo. E a gente volta a falar de Holocausto mais à frente, beleza? Do outro lado da Polônia, avança o Exército Vermelho. E aí os poloneses achavam que era tipo um exército de libertação, afinal, os soviéticos odeiam os nazistas. Enquanto na realidade, a União Soviética só foi pegar um pedaço de bolo, ocupando a Polônia e não libertando absolutamente ninguém. Enquanto o Ocidente agora está em guerra, Stalin aproveita para invadir a Finlândia, reivindicando antigas concessões territoriais que a Finlândia se aproveitou da Revolução Russa, enfim. Parecia que seria uma guerra rápida, afinal, o que a Finlândia pode fazer contra a União Soviética? E não foi bem assim não, cara. Os finlandeses tinham conhecimento muito grande do próprio território e utilizavam estratégias de guerra que pareciam rudimentares, mas que foram extremamente eficientes. Por exemplo, se vestiam todo de branco, se deslocavam com rena, ficavam em cima das montanhas com esqui. E aí, quando eles olhavam os soviéticos invadindo com seus pelotões verdes, né, com a farda que chama atenção, essa galera ia se comunicando pelo rádio, Rena 1, alô, alô, Rena 1, Rena 1 na escuta. Olha só, Rudolf, atacaram lá, aí vinham os caras de esqui, passava aí. Aí os soviéticos, meu irmão, reagiam, se deslocando, daqui a pouco os caras iam embora. Cadê os caras? Foram embora. E sem que os russos percebessem, eles eram jogados para descampado, para desfiladeiro, até serem massacrados com metralhadora e, principalmente, o que, na minha opinião, é o maior combatente de guerra da história. O senhor Sigmund Haya matou tanta gente que foi apelidado de a Morte Branca. Para você ter uma ideia, o Vasily, que é o grande sniper soviético, matou cerca de 130 nazistas. Esse maluco matou 750 soviéticos. Ah, professor, mas o sniper americano matou 1000. Tá, beleza. Mas o sniper americano matou 1000 no Afeganistão, com um companheiro que era o navegador, que media vento, que tinha todo tipo de munição. O cara tinha uma luneta com uma precisão de 20 quilômetros. O Sigmund Haya atirava sem luneta. Ah, qual é? Tô falando sério. Por quê? Porque ele era matador de sniper. Então ele ficava olhando na neve e ele via o reflexo do sol na luneta do inimigo. Ele atirava na luz. A maior parte dos caras que morriam pelo Sigmund Haya morria com um tiro no olho, porque entrava pela luneta e saía por trás da cabeça. Então o maluco atirava no olho, meu irmão. E não é lá paradinho no Iraque matando um monte de gente na rua, não. É em campo de batalha. E aí tem um momento desse cara que é muito doido. Ele cismou, ele falou, cara, eu tô na mira de alguém, ele identificou. Atiraram juntos. A bala dele, puf, na testa do cara. A bala do cara, ó, lau, rasgou metade da cara dele, meu irmão. O maluco foi direto pra enfermaria, os caras pegaram linha de anzol, costuraram ele assim, ó, igual peixe. Botou um monte de parada,
um diazinho lá relaxando e depois faz o quê? Fica igual uma múmia, corta os 2 olhinhos e volta pra guerra. Morreu em 2004. Esse aí, meu irmão, é casca grossa demais. Bom, de setembro de 39 até março de 1940, os historiadores chamam de a Guerra de Mentira. Por quê? Porque não houve confronto direto entre tropas francesas e inglesas contra tropas alemãs e italianas. Mas não é uma guerra de mentira, pô, porque houve muita conquista. Hitler, além da Polônia, da Tchecoslováquia, da Áustria, vai conquistar a Hungria, vai conquistar a Romênia, vai conquistar a Bulgária, vai conquistar a Dinamarca, vai bombardear Oslo, cara, quase destruiu a capital da Noruega. Então, assim, é de mentira pra quem, né? Enquanto isso, Chamberlain vai renunciar à Inglaterra, envergonhado pela sua política que não deu certo, e assume Winston Churchill. Os franceses colocam suas tropas na linha Maginot, que é na fronteira com a Alemanha, que é um desfiladeiro cheio de canhão, de bunker, que é para ninguém passar. A Bélgica abre seu país para os ingleses e franceses ficarem aqui dentro, porque a Bélgica sabe que na Primeira Guerra Mundial Hitler invadiu a França por ela. E aí, mais uma vez, Guderian, o cara da Blitzkrieg, saiu daqui para enfrentar os franceses aqui. São 2 generais, tá, galera? Nós temos, na verdade, são vários, mas assim, nós temos o Van Claus, o Reicmi e o Guderian, que é esse cara aqui. Enquanto o Guderian prepara um avanço que vai passar por Luxemburgo e vai atacar a França, o Van Claus vai pelo norte e ataca a Holanda, chegando à cidade de Roterdã. Chegando em Roterdã, olha lá, a ofensiva alemã pela Holanda. Já tá todo mundo aqui dentro da Bélgica. A Bélgica já deixou a galera chegar. Chegaram em Roterdã, e aí Hitler falou o seguinte, olha, vocês têm 1 hora para se render. Liga para Amsterdã e não sabe o que faz, blá, 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 blá. Conclusão. Deu 1 hora e 3 minutos. Amsterdã falou, rende. Tarde demais. 1 hora em ponto, Hitler mandou atacar Roterdã. Roterdã, lindíssima, ficou devastada. E aí, é claro, meu irmão, depois de uma agressividade de bombardeio tão grande quanto essa, a Holanda não tem o que fazer a não ser a rendição. Agora, a Bélgica se prepara, porque sabe que o Guderian quer estourar as defesas dela a partir de Luxemburgo. E é exatamente o que acontece. Primeiro, galera, a Força Aérea Francesa não era párea para a Força Aérea Alemã. A Inglaterra tinha os poderosos Spitfires, mas a Inglaterra não vai ficar gastando seus aviões em território francês enquanto ela está numa ilha. Então a Inglaterra ajuda, mas quem ajuda de longe, entenderam a ideia? Ou seja, a Força Aérea Francesa foi massacrada. As tropas estão sem proteção aérea. Guderian, ele vai mostrar de verdade como é que funcionava a Blitzkrieg. Porque ele não vai esperar a própria infantaria. Infantaria, pessoal, é a tropa, é o pelotão que vence a guerra. É a galera que vem e que, cheguei, tá ligado? E ele não esperava. Ele avançava primeiro com artilharia, primeiro força aérea, pá, 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 aí vinha morteiro, bum, bomba, bum. Aí depois que os caras estavam já quase se ferrando, aí ele avançava a cavalaria. Blindado, moto, tanque de guerra, bum, 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 tá, 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 tá. Aí os franceses recuavam e ele continuava avançando. E os franceses recuavam, ele continuava avançando. Quando a infantaria chegava no campo de batalha, tinha mais nada, só cadáveres. Liga pro general, Guderian, chegamos aqui, não tem ninguém, continua avançando. Os franceses achavam que os rios que ficavam até no caminho de Paris pudessem frear as tropas nazistas. Afinal, é rio, né? Os caras tinham estudado demais mesmo seus inimigos. Eles atravessaram, eles tinham uns pequenos batalhões, uns pequenos regimentos, que a galera ia com uma mochila, e a mochila tinha uma bola. Chegava no rio, eles tiravam a bola, esticavam uma bola de borracha, viravam um pedação de pano e enchiam. Viravam um bote. Colocavam um bote, enquanto eles iam enfileirando o bote, a galera já ia cortando árvore. Pá!
já ia fazer na madeira. Em meia hora, os caras faziam uma ponte. E atravessava tanque de guerra. Atravessava morteira, atravessava blindado, atravessava carro de munição, tudo. Depois desmontava tudo, botava a mochila e continuava. Na Bélgica, os alemães invadiram pela floresta, pelas Ardênias, deixando as defesas anglo-francesas e belgas completamente desnorteadas. Cara, isso começou em março. Março, abril, maio, junho, Hitler já tinha marchado sobre Luxemburgo, sobre Bruxelas, sobre Amsterdã e sobre Paris. Em 4 meses, o cara chegou, dessa vez, à capital. Esse é o Guderian, o pai da Blitzkrieg, o principal general de Hitler. Aqui a marcha sobre as florestas belgas. Isso aqui é um print que eu dei de um documentário, porque a galera fala, eu falo, é ponte em cima de bote, os alunos falam, professor, para de contar a história. Meu irmão, tem até corrimão, olha isso aqui. Melhor que muita ponte construída aqui pela prefeitura. E essa foto é bizarra, né, cara? É a Wehrmacht, o batalhão inteiro de Hitler, da Alemanha, marchando por baixo do Arco do Triunfo sobre a Champs-Élysées. Os franceses, meu irmão, ficaram completamente chocados. Hitler vai em Paris dar rolezinho. Hitler vai fazer turismo. Ah, qual é a mentira? Mentira? Isso aqui são as bandeiras nazistas em Paris. Ó, Deutschland, Siegen-Allen-Fronten. A Alemanha vence em todas as frentes. Paris. E essa foto eu não preciso dizer nada. É Hitler na Torre Eiffel. Essa foto foi publicada para o mundo inteiro. Imagina o inglês abrindo o jornal e vendo Hitler tirando foto na Torre Eiffel. Os caras vão falar, oh fuck man, a próxima foto é onde? É no Big Ben. A França caiu. Essa aqui é a realidade. Hitler vai exigir que a rendição seja assinada no mesmo vagão de trem que a Alemanha assinou a rendição na Primeira Guerra Mundial. Os franceses tinham transformado esse vagão de trem num memorial, numa praça. Hitler mandou assinar a rendição lá, ainda mandou pegar o vagão, colocar num trilho, mandar para Berlim, e em Berlim ele entregou para o povo alemão ficar o dia inteiro bebendo cerveja, jogando, urinando, até que no final queimaram. E esse é o grande orgulho vingativo, cara. Bom, galera, a França vai ficar dessa maneira. A zona ocupada pela Alemanha agora é Paris e todo o norte do país. Esse é o colaboracionista Marechal Pétain, que vai dar a Hitler tudo o que ele quer. E essa zona livre, chamada República de Vichy, é onde a França pode ser livre, liderada pelo Pétain, que é o cara, por exemplo, que deu para Hitler 50 mil judeus franceses que vão morrer nos campos de concentração, porque esse animal aqui deu pro cara. E esse é o de Gaulle. Charles de Gaulle fugiu da França, vai para a Inglaterra e ele vai ser a grande voz da resistência francesa, organizando células, milícia, para tentar, meu irmão, desarticular os alemães dentro da França. Porque quando o Hitler chegar nas praias francesas, ele vai construir um bando de bunker para nunca mais sair de lá. Bom, a França se rendeu, não tem mais o que fazer, a não ser tirar os ingleses. Afinal, tinha 350 mil ingleses em território francês. Churchill falou, boys, come here, anda, vem para casa. E a galera foi para Dunkerque. Se concentraram todo mundo aqui, ó, nas praias de Dunkerque, para voltar para casa. E aí chegou o primeiro navio inglês, encheu com 5 mil soldados. Quando começou a transportar, um soldado olhou e falou, oh my God! Um torpedão, pá, explodiu o navio, os soldados, todo mundo, mergulha na água, volta nadando para a praia. Para o encoraçado, mais 3 mil, quando sai, torpedo. Os U-boats eram como tubarões, não deixavam nenhum navio passar. Então, cara, esses 350 mil ingleses estão olhando para a Inglaterra, mas não conseguem chegar. Porque os submarinos estão aqui, ó, pegando geral. Enquanto isso, tu acha que o Guderian está fazendo o quê? Está indo em direção à praia. Meu irmão, se os nazistas chegarem e encontrarem na praia 350 mil ingleses, rau,
vai morrer geral. E Churchill sabe disso. E ele está desesperado, não sabe o que fazer. A ideia foi simplesmente genial. Ele vai à rádio e fala, olha só, nós somos uma ilha, nós somos uma nação marítima e todo inglês sabe navegar. Se você tiver qualquer embarcação civil, vá a Dunkerque e ajude o seu país a vencer a guerra. E milhares deles atravessaram, meu irmão, com bote, caiaque, traineira, veleiro, porra, sei lá, stand-up, meu irmão, pranchinha de bore, para pegar 1, 2, 3. E dessa maneira, mais de 330 mil ingleses foram resgatados. Professor, mas pô, peraí. Um submarino alemão derruba um encoraçado, uma fragata, e não vai afundar uma merdinha dessa? E vale a pena tu gastar um torpedo de 50 mil marcos para afundar uma traineira e matar o quê? 5 soldados? Então é como se a Alemanha tivesse fechado as mãos e os ingleses tivessem escapado por entre os dedos. Churchill virou, meu irmão, heróizão, né? Virou o cara. Mas a verdade é uma só, ele fugiu, né? Ele retirou. A retirada de Dunkerque. A verdade é que a Alemanha está chegando. O que Hitler faz? Envia uma carta ao parlamento solicitando enviar um mensageiro, que seria Mussolini. Ele queria fazer um acordo com a Inglaterra. Ele disse, não é necessário a guerra, vamos chegar a um ponto em comum. E o parlamento falou, olha, Hitler quer a paz, Hitler quer negociar. Aí o Churchill disse, não se negocia com um tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. O que ele vai pedir? Metade do nosso império? Nós vamos virar uma nação escrava de Hitler? Não tem negociação com o nazista, não vamos conversar. E aí o parlamento enlouqueceu. Isso vai custar guerra, milhares de ingleses vão morrer por tua culpa, você tem barata. E cara, a coisa foi ficando tão agressiva que o Churchill começou a ficar com medo do parlamento impeachment ele. O que ele faz? Pega o carro e vai ao palácio. Falou, vou conversar com o rei. Pô, não é possível. Esse cara tem que ter alguma opinião, ele tem que me ajudar. E aí, enquanto ele estava indo para o palácio de Buckingham, estava um trânsito, e aí ele viu uma moça correndo, descendo a escada do metrô. Ele olhou para o motorista e falou assim, Mr. William, o senhor já andou de metrô? Ele falou assim, claro, Lord Churchill. O underground é um orgulho da Inglaterra. Todos nós já andamos de metrô. Eu nunca andei. Claro, Mr. Churchill, o senhor é um lorde, primeiro-ministro do andar de transporte público. O metrô vai para o Palácio de Buckingham, é a estação final, senhor. Então, para o carro que eu vou de metrô. Para o carro. Parou o carro, desceu. E desceu o metrô. Imagina, tá lá de boaça, voltando para cá, no vagão, daqui a pouco tu olha, tá o Winston Churchill, o premier britânico, um dos caras mais famosos do mundo, entrando com uma cartola e uma bengala, excuse me, good afternoon, aí senta e fala, olha só, galera, Hitler mandou uma carta que quer negociar, mas essa negociação, quero saber de vocês. A gente negocia e perde, sabe-se lá quanto, ou não negocia e a guerra vai chegar no nosso território. Diz o Churchill que todos os caras do vagão disseram fuck a Alemanha, fuck Germany, vamos pra guerra, estamos preparados, não sei o que. Já deu um ânimo pro cara. Quando ele chega no palácio, o rei George olha pra ele e fala, Churchill, avisa o parlamento que eu não vou ser o único rei da Inglaterra a render meu país numa guerra. Pode falar que é a guerra que vai acontecer. Aí o Churchill falou, pô, eu tenho o povo e eu tenho o The King, meu irmão, chegou no parlamento, mandou transmitir para o país inteiro, lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos, viva a Inglaterra, e aí todo mundo, pá, e meu irmão, vai começar a chamada Operação Sea Lion, e a Inglaterra, meu irmão, vai sofrer bastante as consequências do ato de Winston Churchill. Mas sobre isso eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.